pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele circundou a maior rotina da Centrovet na última semana. Não só eu, mas a gente viu um aumento considerável de pacientes que vieram até para uma parte de orientação e principalmente para a gente tirar alguns estigmas que tem em cima desse assunto. Márcio, que assunto é esse? Displasia coxofemoral, tá? A displasia coxofemoral nada mais é do que uma má formação congênita e tem sim um fundo genético associado, aonde cães de grande porte, principalmente os cães de grande porte, tendem, entre outros aspectos, muita atenção, gente. Eu vou abrir um parêntese com vocês, porque é uma situação que está diretamente relacionada com esse assunto de displasia, tá? Cuidado com cruzamentos que a gente faz sem um respaldo técnico. Reprodução animal, gente, é uma profissão, é uma coisa séria. Não é porque você tem um cachorrinho bonito, que seu amigo tem uma cachorrinha lindinha, que eles se encontram e que um belo dia vocês resolvem colocar uma situação que eles são um casal. E em cima disso a gente vai ter ali 6, 8, e depois desses 6 ou 8, progressão genética, né? A cadela tem ovulação múltipla, então não tem geralmente não tem um filhote, mas mais filhotes. E quando a gente conversa sobre situações que são genéticas ou que tem uma base genética envolvido, esses cães, o ideal é que não fossem para reprodução, porque a gente está colocando para frente uma genética que é o que a gente não quer. Isso é uma desaceleração na seleção genética, tá? A displasia nada mais é do que uma má formação genética. Então, a combinação genética leva a uma expressão característica congênita. Então, o paciente geralmente nasce com isso, que é o mau encaixe ou a não adequada congruência articular entre duas estruturas. Imagina que aqui é meu fêmur, aqui é a cabeça do fêmur. Essa cabeça do fêmur, ela encaixa dentro de uma outra estrutura, parte do nosso quadril, que a gente chama de acetábulo. Isso é uma condição normal, tá? Esse encaixe de 2/3, não tem espessamento de colo, eu tenho regularidade da estrutura de cabeça e a gente não observa na radiografia, que é o exame primário, e a gente tem que trazer essa radiografia o mais precoce possível para cães de grande porte. Márcio, o que é um cão de grande porte? Um cão que passou de 20 quilos, e que fatalmente hoje, pela nossa condição a forma com que a gente tem a nossa rotina, hoje a gente está trazendo cães de grande porte para dentro de apartamento. E se não for apartamento, a gente está trazendo cão de grande porte para piso liso. Uma coisa é genético, a outra coisa é o que o ambiente caracteriza, que aquela alteração genética ela vá se expressar. Então, se você cria ferramentas para que a genética ela apareça, você vai ter cães que nasceram com a alteração genética, então eles nasceram displásicos, que é isso aqui, é não perfeição ou não congruência de encaixe. Aí a gente só vai se ligar nisso, a gente só se atenta com isso quando eu tenho consequências adquiridas da displasia, principalmente nas estruturas articulares adjacentes. Então, quando a gente recebe cães na clínica que claudicam ou que mancam, cães de grande porte que não deitam com as pernas de trás para trás, não conseguem esticar igual sapinho ou igual rã, né, que a gente chama, isso são início do trabalho de investigação, mas eu não posso dar um laudo ou um respaldo para um determinado paciente sem que a gente tenha um exame complementar. E a gente parte de um exame complementar de imagem,
que é a radiografia. Tem todo um conceito ético, inclusive, em cima desse procedimento. Não é qualquer radiografia. Para a gente elucidar e classificar um paciente com displasia, essa radiografia tem que ser feita por um profissional que saiba ler imagem, um radiologista veterinário, e a gente vai trazer vocês para tentar traçar algum tipo de conduta. E qual conduta vai ser essa? Vai depender da nossa classificação de escala. Tem pacientes que já são muito crônicos, que a gente não vê as coisas acontecendo, costuma ser uma doença de um caráter um pouco silencioso, e quando a gente se atenta que tem alguma coisa acontecendo, eu já tenho uma condição muito crônica de doença. Eu tenho pacientes artropatas, com artrite, com artrose, com degeneração articular, com dor crônica, com mudança comportamental. E isso há um tempo atrás era a nossa realidade dentro da medicina veterinária. Hoje a gente avançou muito em relação a exames, em relação à conduta médica ou tratamento nos casos de displasia. E é importante que vocês entendam que o cão, lá na frente ou em qualquer momento, ele não vai sofrer pela doença displasia. A displasia é congênito, ele nasceu com aquilo. Só que ao longo de um tempo, essa malformação genética, ela cria, entre outros aspectos, que é o piso liso, que é aquele cão de grande porte que sobe e desce escada o tempo todo, é aquele cão que o proprietário brinca de bolinha dentro de casa, escorregando e patinando num piso instável. Vocês vão antecipar a ocorrência do problema que a gente tem aqui dentro. Então os cães, eles não vêm para a clínica com displasia. Eles vêm na clínica com consequências adquiridas pela displasia, que é a artrose, que é a dor crônica, que é o paciente cirúrgico para fazer uma denervação acetabular. E é importante a gente partir de um marco zero. Então, se até hoje vocês que estão ouvindo a gente e que tem cães de grande porte, Márcio, isso está sendo falado só para quem tem cão de grande porte? Não. Você tem as condições específicas ou de predisposição para um determinado grupo, como você também tem para um outro grupo. Então hoje a gente está falando de displasia, que é a ocorrência maior nos cães de grande porte. Depois a gente pode abordar com vocês as questões de cães de pequeno porte, estabilidade de patela, joelhinho, necrose asséptica de cabeça de fêmur. A gente depois vem abordar isso com vocês. Então é importante que vocês entendam que talvez a maior preocupação de vocês nem seja a tal da displasia, mas sim as consequências adquiridas ao longo de um tempo que vão trazer e vão fazer manutenção dos pacientes aqui dentro. Algumas dicas ou algumas orientações que representam uma parcela importantíssima e fundamental do tratamento é o que a gente pode passar para vocês de um público geral, que é evitar ao máximo a brincadeira de bolinha, aquele cão que está na inércia, que está parado, e às vezes você cobra uma movimentação rápida num piso instável e irregular. Cães que costumam fazer brincadeiras, aquela corridinha que o proprietário chega em casa, aquela festinha que eles fazem. Isso é um importante mecanismo de ajuste comportamental, entre outros aspectos, mas também pela questão de displasia. E às vezes um cão displásico, gente, ele não vai demonstrar dor. Por quê? Porque a gente tem mecanismo adaptativo. E esse mecanismo adaptativo, ele consegue segurando ao longo de um tempo. Então não espere, por exemplo, um Golden Retriever, um pastor alemão, um Rottweiler, não espere um labrador de 1 ano e meio, 1 ano, 2 anos, é um cão teoricamente jovem, não espere que ele demonstre teoricamente o problema da displasia. Geralmente ele vai apresentar uma alteração à meia-idade, a meia-idade para a idade mais avançada, porque são consequências adquiridas da displasia. Mas a gente não pode ser leviano ao ponto de deixar ou esperar a coisa acontecer, porque isso vai muito de encontro ao que a gente está tentando promover hoje dentro da medicina veterinária, que é o trabalho preventivo, não mais curativo. Então hoje a diferença que a gente tem na abordagem do paciente de displasia, o portador de displasia coxofemoral, é o momento que a gente está pegando.
Há 10 anos atrás, 5 anos atrás, a gente tinha o curativo, se pegava numa fase muito ingrata da doença. Hoje você tem o quê? O trabalho preventivo, seja com o plano de saúde, seja com o avanço da medicina veterinária, seja com o avanço da parte de diagnóstico, seja no avanço de tratamento. Então hoje a gente orienta vocês que mesmo que seja um cão jovem e que ele não demonstre claudicação, nada mais é do que ele ter falha motora ou vulgo mancar. Então não espere o cão ter demonstração de doença, ter demonstração de dor para a gente tentar investigar, porque perdeu um tempo precioso. Então, para vocês que têm um cão de grande porte, que nunca foram numa clínica fazer uma radiografia de pelve, não reproduz esse cão sem você saber o que você tem ali de alteração genética. É só para reprodução? Não, mas esse conceito genético é importantíssimo, gente. Não prolifere uma genética que a gente está tentando trabalhar a favor. Então, cão que é displásico, que você já tem um laudo de displasia e principalmente além do laudo da displasia que ele tem alterações adquiridas, não é um cão de reprodução, não é um candidato para reprodução, porque ele vai colocar aquilo para frente, né? Então você que tem um cão de grande porte, você que ainda não foi na clínica, que você ainda não fez uma radiografia, você precisa de um exame marco zero, porque você tem na frente como comparar, acompanhar a evolução do processo, né? Então, dentre muitos mitos e estigmas que a gente tem ainda, as pessoas ainda têm muito medo, né, quando ouvem o nome da displasia. Displasia, o cão nasceu com ela e ele pode saber, e a gente tem hoje um mecanismo de fazer com que ele se adapte e a gente ainda garante qualidade de vida com expectativa de vida, mesmo tendo nascido com displasia. Então o que a gente tem que ter preocupação é o momento da abordagem desse paciente, que não é mais a medicina curativa e sim a preventiva, e isso parte do momento com que vocês têm ou buscam uma orientação técnica, e a gente conta com exames complementares para isso, seja uma radiografia simples, ou seja um exame mais apurado, e a gente tem exames mais apurados para isso, para a gente poder garantir com que esse cão que é displásico, que ele possa ter uma condição de sobrevida com toda a garantia de qualidade, que não seja um paciente portador de dor crônica. Então hoje a coisa mudou muito, o padrão hoje de abordagem dos cães displásicos mudou muito. Queria só abrir um parêntese com vocês, gente, porque hoje a informação é muito fácil. Hoje, para a gente ter qualquer tipo de informação, basta um clique, basta a gente procurar uma mídia social, um grupo de amigos no WhatsApp. Cuidado com a informação que são veiculadas, sabe? É um adendo que eu faço para vocês, é só sobre displasia, não. Eu só trouxe esse assunto para vocês e é um assunto importantíssimo se falar, porque a gente acabou recebendo um grupo muito grande de cães na última semana, que vieram a procurar o conceito, ou entender o que é a displasia, mas ainda com muito estigma, com informações que não são técnicas, informações que não são profissionais. E isso cria uma expectativa de uma coisa muito ruim ou de muito dificultosa para quem é leigo, né? Para quem não entende isso. Então, qualquer informação que for vinculada para vocês que não tenha um intuito ético, não tenha um intuito, uma orientação profissional, é a hora, gente. Busquem isso, busquem orientação, busquem o marco zero, busquem medicina preventiva, entenda os conceitos de displasia. E teoricamente o problema nem é a displasia, porque o cão ele nasce com essa má formação, mas as consequências adquiridas ao longo de muito tempo. Então o segredo é não deixar isso tudo aqui acontecer, para a gente resolver ter quando se colocar a mão ou quando se resolve propor algum tipo de tratamento, às vezes a gente pega num momento muito ingrato e aquele paciente que ele já chega direto nem para orientação, ele vai direto para uma intervenção cirúrgica, que a gente perdeu um tempo de se promover algum outro tipo de tratamento.
Então, gente, busca orientação, cuidado com as informações que são veiculadas. A gente ainda vive muito mito dentro da medicina veterinária. A gente está aqui disponível, disposto para poder conversar, orientar, somar junto com vocês qualquer tipo de informação que precisar, ok? Obrigado mais uma vez, um grande abraço.